A paz do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de hoje é 2 Reis, capítulo 4 e o versículo 8, a qual vem narrar a história de uma sunamita, que era uma mulher rica e retinha o profeta Eliseu para comer pão em sua casa. O profeta Eliseu era acostumado a ir a Sunem, e toda vez que ele ia a Sunem, essa mulher sunamita parava ele para comer em sua casa. E um certo dia ela falando com o seu marido, dizendo: bem sei que esse profeta é um homem de Deus, pois façamos um quarto no muro da nossa casa e colocamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para quando ele vier a nós, possa descansar lá. E foi feito conforme ela falou. E um certo dia, a qual o profeta Eliseu passou mais uma vez, aí a Sunem, aquela mulher o retém mais uma vez para comer pão em sua casa. Só que dessa vez ele fica para descansar sobre aquele quarto. Chamasse aquela sunamita, e aquela sunamita se coloca diante da porta, a qual o profeta diz: tem algo a qual eu posso fazer para retribuir aquilo que você tem feito por nós? E aquela mulher disse: não, do meu povo, e não necessito de nada. E aquela mulher sai, e no momento que aquela mulher sai, o moço Geazi disse para o profeta: essa mulher, ela não tem filho e seu marido já é velho. E aquele profeta mais uma vez pede para que chamasse ela. E ela mais uma vez se coloca diante do profeta. E o profeta diz: no segundo ano de vida você terá um filho. E aquela mulher, ainda sem acreditar, diz: não, minta para mim, profeta, homem de Deus. E o tempo passa, e conforme o profeta falou, no dia determinado que ele disse, aquela mulher teve um filho. E agora trouxe alegria para dentro daquela casa. E aquela criança começa a crescer, e com o tempo ele começa a sair com o seu pai para ir para o trabalho do seu pai. E um certo dia, junto com o seu pai e o servo dele, ele começa a sentir uma dor em sua cabeça e fala com o seu pai da questão da dor que ele estava sentindo constantemente. E aquele pai pede para um dos seus servos levar até a mãe dele. E ao chegar até a mãe dele, aquela mãe coloca ele sobre as suas pernas. No meu dia, aquela criança morre. E a Bíblia diz que aquela sunamita pega aquela criança morta e coloca sobre a cama a qual o profeta repousava. E ali ela chega até o seu marido e pede para que chame um dos seus moços e prepare a jumenta para ir até o profeta Eliseu. E aquele marido pergunta para aquela mulher: mas vai tudo bem? E ela disse: tudo vai bem. E aquela sunamita, ela sai na jumenta e vai até o profeta que estava sobre o Monte Carmelo. E ao chegar perto do Monte Carmelo, o profeta Eliseu, ele observa e vê a sunamita vindo até ele. E ele pede para que seu servo vá até ela e pergunte se está tudo bem. Aquele servo, chegando até aquela sunamita, e pergunta: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: tudo vai bem. Sabe o que eu entendo com isso? Pessoas no tempo de hoje estão com uma situação difícil, em meio à dificuldade, começa a colocar em redes sociais, começa a falar para o vizinho, para um amigo ou até para um familiar, pensando que ele possa até resolver. Mas a verdade, quando nós dobramos nossos joelhos e entregamos a quem tem a capacidade de resolver, que aquilo que é impossível, só quem faz ser possível é Deus. Deixe de estar contando os teus problemas para o teu vizinho, para os teus amigos, para as redes sociais. Começa a entregar na mão daquele que pode resolver. Voltando para a história, a Bíblia vai dizer que aquela mulher chega até os pés do profeta Eliseu e ali se derrama até ele. Eu pedi um filho, meu filho morreu, e agora? Profeta Eliseu, ele pede para o seu servo Geazi ir até a casa da sunamita, aonde a criança está naquele quarto, e colocar um bordão sobre os olhos daquela criança.
E agora Geazi, ele chega até aquela criança, coloca o bordão sobre ela e ela não desperta. E eis que agora Geazi volta e o profeta já está no meio do caminho. Chega até o profeta Eliseu diz: não acordou, não despertou essa criança. E quando o profeta Eliseu chega naquele quarto, ao ver a criança morta, ele fecha a porta e vai orar e falar com Deus. E depois que se levanta, ele coloca as suas mãos sobre as mãos da criança, a sua boca sobre a boca da criança, os seus olhos sobre os olhos da criança, e por isso ele faz 2 vezes, e a criança espirra 7 vezes, na 7ª vez ele abre os olhos e volta à vida. E o profeta Eliseu pega aquela criança e devolve a sua mãe. Aquela mulher sunamita, ela não foi levar os problemas dela para pessoas que estavam ao seu redor ou conhecidos, mas sim ela foi resolver para quem tinha a solução, que era Deus. Fico com essa palavra e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.